Olá pessoal que também está assistindo aí essa gravação, essa pregação aí pelo YouTube, Deus abençoe vocês também. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 10, abra aí a sua Bíblia, não vai ser projetado aqui, como a gente tem feito já nos últimos dias. Lembrando que o texto que dá origem a esta pregação está disponível no site www.leoeller.blogspot.com. Então é o texto completo, você pode ler, você pode depois estudar. A gente faz isso aí exatamente para que você tenha condições de absorver melhor o conteúdo que a gente vai falar aqui nessa manhã. O tema é leve, né? Sofrimento. O tema é leve, sofrimento. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Gênesis capítulo 12, versículo 10, todos abriram? Vamos ler? Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante do Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isto que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo quanto possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, peço que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, a nossa gloriosa herança e a grandeza do seu poder. Oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Vou colocar aqui, né, porque senão já viram. Irmãos, por que razão, mesmo os pactuados com Deus, os crentes enfrentam tribulação? Por que razão, mesmo aqueles que estão em aliança com Deus, enfrentam tribulações? Será que o sofrimento tem, ou deveria ter, um significado diferente para os cristãos? E se tem um significado diferente para os cristãos, qual significado é esse? Após receber de Deus a promessa da terra, Gênesis 12, 7, o Senhor diz a Abrão, se você tiver com a sua Bíblia aberta e pode ficar, o texto diz assim: o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Depois de receber essa promessa, Abrão deve agora, a despeito das dificuldades, a despeito das aflições, confiar em Deus para estabelecê-lo dentro da terra e proteger Abraão das ameaças de fora.
O Senhor deu uma promessa para Abraão e Abraão deveria confiar que Deus o estabeleceria ali. Abraão deveria confiar que as dificuldades e aflições aconteceriam, mas que Deus tinha uma promessa de estabelecê-lo naquela terra. Entretanto, em seu primeiro desafio de crer na promessa de Deus, quando havia fome na terra, está em Gênesis 12, 10, Abraão não agiu de acordo com a fé que Deus esperava. Quando teve fome na fé, Abraão não agiu da maneira como Deus esperava que ele agisse. O texto aqui tem algumas particularidades. Por exemplo, o texto recebe uma moldura bem significativa. Uma moldura que mostra o movimento para o Egito e do Egito. A passagem começa no versículo 10 do capítulo 12, dizendo que Abraão desceu para o Egito. E termina em 13:1, com Abraão subiu do Egito. A moldura aqui é o Egito. O Egito começa e fecha o texto. Apesar de ter recebido grandes promessas de Deus referentes à terra, apesar de receber promessas de Deus referentes à sua descendência na passagem anterior, Abraão entra aqui numa espécie de excursão circular, que no final não leva ele a lugar nenhum. Ele vai e volta para o mesmo lugar aonde ele estava. E aqui eu quero fazer 3 comentários introdutórios. Primeiro comentário introdutório. O esquema humano do casal eleito quase arruína a sua peregrinação da fé. Quase que essa decisão de Abraão de descer para o Egito põe em jogo a promessa de Deus. Porque se Sara continuasse lá ou se casasse com o faraó, como Deus poderia cumprir a promessa de trazer um descendente pelo casal eleito? Segundo comentário introdutório, a intervenção graciosa de Deus salva o casal. Eles fizeram tudo errado, mas Deus, pela sua graça, tão somente pela sua graça, salva o casal. Irmãos, preste atenção que isso é muito importante. É a graça de Deus que nos sustenta. Ponto final. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Certa vez eu ouvi de um irmão assim, não, quando eu estava em determinado lugar, Deus me prosperou demais, porque naquele lugar tem a bênção de Deus. Ô irmão, nada mais longe da verdade. A bênção de Deus está na mão de Deus. E Ele nos abençoou pela sua graça tão somente, e não porque eu estou no lugar A, B ou C. Terceiro comentário introdutório. Após aprenderem a lição, os dois voltam para a terra prometida e para a comunhão íntima com Deus. Ou seja, depois de tudo que eles fizeram de errado, Deus os traz de volta, tanto para a terra, como para a comunhão de novo com Deus. Diante disso, nós podemos já pensar aí no nosso objetivo da palavra nessa manhã, e pode-se dizer que a maior importância da narrativa, a maior importância do texto, está na manutenção da promessa de Deus a respeito da terra e do povo escolhido, apesar das constantes tribulações enfrentadas e pelos pecados cometidos por Abraão. Em outras palavras, nosso objetivo nessa manhã é mostrar que, a despeito, ou apesar das tribulações, ou apesar dos pecados cometidos por Abraão, Deus mantém a sua promessa a respeito da terra e a respeito do povo escolhido. E para desenvolvermos melhor esse objetivo, eu vou começar fazendo aqui uma explicação do texto. E a explicação do texto, obviamente, vai mostrar que Abraão desce ao Egito. E esse relato pode ser dividido, essa descida de Abraão ao Egito, pode ser dividida em 3 partes. Primeira parte, a mentira de Abrão. Já falei Abraão aí agora há pouco, né?
Abrão. Então, primeiro, a mentira de Abrão. Segundo, a mentira descoberta, a segunda parte. E a terceira parte do texto, o retorno para a terra. Então, vamos começar aqui com a mentira de Abrão. E eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta. E agora nós vamos passar por todo o texto. O texto começa dizendo o seguinte: havia fome naquela terra. Gênesis 12, 10. A escassez de alimentos aqui pode ser resultado de alguma praga ou pode ser causada por questões climáticas. O ponto, irmãos, é que, como nós não temos muitas informações, e nós só vamos poder especular, é melhor não especular. Havia fome na terra, se era por praga ou por alguma questão climática. Engraçado que, e eu não sou nenhum negacionista, tá? Eu creio que a ciência é uma bênção de Deus, porém, para algumas pessoas, as questões climáticas, elas começaram em 2000 e alguma coisa, né? Não, irmãos, se você ler as Escrituras, por exemplo, você vai ver que havia questões climáticas que envolviam os primeiros moradores da terra. Nesse caso aqui talvez seja, mas em outros casos isso é evidente. Tá? Mas voltando aqui para o texto, não sabemos o que causou essa fome, nós só especulamos. Pode ser questões climáticas ou pode ser alguma praga. Segundo comentário aqui, em esse primeiro versículo, havia fome na terra, é para mostrar que mesmo os eleitos de Deus estão sujeitos às intempéries da vida. O dólar é alto para todo mundo, viu? Picanha vai ficar caro para todo mundo, crentes e não crentes. O texto continua, ainda versículo 10, parte B. Assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. O Egito seria atraente para Abrão, visto que ele não possuía meios de armazenar comida por muito tempo, ou seja, Abrão não podia guardar comida muito tempo, então ele precisava de uma cidade um pouco maior. E também, lá no Egito, nós tínhamos o rio Nilo, que certamente, uma fonte confiável de água, certamente também seria uma fonte confiável de suprimento nesse período, que também nos leva a especular que talvez aqui a questão era uma questão realmente climática, porque Abraão procurou um lugar onde tinha água. Mas, como eu disse, isso é só especulação. Versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher bonita, uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você conservem a vida. 2 pontos aqui nessa parte. Abraão não está necessariamente vendendo a honra de Sara para salvar a sua pele. Talvez o que ele está tentando fazer aqui é ganhar tempo para ver como que os egípcios iriam tratá-lo. Mas independente disso, o seu medo, o medo de Abrão, demonstra falta de confiança nas recentes promessas de Deus. Em outras palavras, Abraão não confiou que Deus o guardaria em todo o tempo. Lembra que Deus prometeu dar uma semente abundante a Abraão? Deus prometeu para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo anterior nós vamos ver isso. Aliás, nesse mesmo capítulo 12, na passagem anterior. Então veja, se Deus prometeu que daria para Abraão e Sara uma descendência numerosa, será que haveria possibilidade de Abraão ser assassinado e Sara ser possuída por outro homem? Não. Mas Abraão, de fato, não confiou na promessa de Deus. E aí chegamos então no versículo 13, que ele diz: diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Quero pontuar aqui 2 coisas. Abraão sugere aqui uma meia-verdade ambígua. Por quê? Porque Sarai, de fato, era sua meia-irmã. Sarai
ela era filha também de Tera, só que com outra mãe. Eram mães diferentes do mesmo pai. Só que Abraão aqui está bem disposto a usar essa tecnicidade, né? Esse pequena vírgula da lei para poder livrá-lo aí de alguns possíveis problemas. Um segundo comentário aqui é que Abraão fala motivado por medo dos homens, o que é incompatível com a fé em Deus. A fala de Abraão mostra que ele estava mais com medo dos egípcios do que com medo, ou com mais medo dos egípcios do que com confiança em Deus. E isso é completamente incompatível do ponto de vista bíblico. Irmãos, esse tipo de filosofia, que tem mais medo dos homens do que de Deus, que teme mais os homens do que teme a Deus, esse tipo de filosofia não pode ser capaz de estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido com confiança corajosa no próprio Deus. Como dizia os passados, hoje ninguém fala muito isso, mas antigamente falávamos, né? Mentira tem perna curta, né? E a perninha da mentira de Abraão era curtinha, viu? Vamos lá então para o segundo aqui, a mentira descoberta. Versículo 14 diz o seguinte: tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la diante de Faraó. Irmãos, Faraó é um título, tá? O primeiro comentário aqui é sobre isso. O que significa Faraó? O que significa Faraó? Faraó significa casa grande. O rei, às vezes, a monarquia, vamos pensar aqui na monarquia britânica, né? Nós vimos lá a série The Crown, né? E por vezes a monarquia britânica é tratada como a coroa. E por que a monarquia é tratada como a coroa? Isso é uma forma de tratar todo aquele sistema. Faraó era como se fosse a coroa, o sistema governamental do Egito. Versículo 15, a mulher foi, a parte B, tá? Versículo 15, parte B. A mulher foi levada para a casa de Faraó. E aqui, provavelmente, Abrão já começou a perceber que ele foi enganado na negociação. Porque ir para a casa do Faraó não estava na sua tentativa inicial. Irmãos, agora só uma intervenção divina para corrigir a situação. Sarai foi levada para a casa do Abraão, foi levada para a coroa. Agora só se Deus fizer alguma coisa. Daqui de onde nós estamos, sabemos que ele fez, né? Mas devem ter sido noites mal dormidas para Abrão. Noites mal dormidas te lembra alguma coisa, Guilherme? Não, né? Nada, né? Versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Existe no texto aqui uma curiosa conexão entre mentira e enriquecimento. A mentira de Abraão trouxe muitos ganhos financeiros para ele. Bênção financeira de Abraão era sinal de uma mentira. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus puniu Faraó por meio de grandes pragas, mesmo que não sabemos a natureza dessas doenças. É provável que elas dizem respeito ao sexo, porque sugere que a união de Faraó e Sarai é a causa. Isso aqui é muito significativo. Provavelmente essas pragas têm uma relação com algum tipo de doença causada pelo sexo. Provavelmente, tá? Segundo, Deus não isenta Faraó no episódio. Alguém podia dizer, Faraó é inocente, ele não sabia que a mulher era a mulher do outro. Mas lembre-se, 2 pontos aqui. Nenhum Faraó era boa gente não, tá?
Não existia um faraó que fosse boa gente. A prova disso é que Abraão preferiu mentir. Abraão preferiu entregar a esposa dele do que encarar o faraó. Será que o faraó era bacana? Não. Então, quando Deus traz juízo sobre ele, Deus não traz juízo sobre um inocente. E a parte mais interessante do versículo, ou do capítulo, versículo 18. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher, tome ela e vá embora. Irmão, ser chamado a atenção por um ímpio, ser chamado a atenção por um incrédulo, é de lascar. Aquele que carregava a promessa de Deus foi repreendido por um ímpio. E curiosamente, Abraão levou morte para o Egito em vez de levar vida. Abraão, crente, Abraão que tinha a promessa de Deus, levou para o Egito morte em vez de levar vida. E por isso foi advertido de maneira severa pelo faraó. E aí nós entramos então no terceiro ponto, o retorno para a terra. Versículo 20 diz: e Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ao mencionar prata e ouro, o narrador aponta por inferência para o Senhor como abençoador final. Embora as causas do enriquecimento de Abrão tenham a ver com as suas negociações, com as suas transações, mas quem estava abençoando Abrão era o próprio Deus. E aí nós voltamos naquele ponto que eu falei agora há pouco. Deus é o nosso abençoador. Deus é o nosso abençoador. Não é porque o apóstolo colocou a mão na sua cabeça, não, irmãos. Quem te abençoa é o próprio Deus. E nesse caso aqui, nós temos mais um ensino direto acerca disso. Metais preciosos, como ouro e prata, conferem certa segurança e proteção em tempos de fome. Mas também aqui o texto já prepara o palco para o que vai acontecer no capítulo anterior, ou no capítulo posterior. O que vai acontecer no capítulo posterior? A briga de Ló com Abraão por ovelhas, por riqueza, por dinheiro. Por isso que eles vão brigar. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos. Esse é o panorama de Gênesis 12, 10 até o 13, 2. Panorama bem claro. Esse panorama nos mostra alguém que é pactuado com Deus, no caso Abrão, sofrendo, enfrentando tribulações e aflições. E aí nós entramos então no segundo ponto aqui da nossa prédica de hoje, que é para falar da relação entre o sofrimento e o cristão. E por que eu vou falar do sofrimento e o cristão e não vou falar do sofrimento e o ser humano de maneira geral? Porque para o cristão o sofrimento é ou deveria ser encarado de maneira diferente. Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz, Romanos 5, 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos. A palavra gloriamos aí, ela é a raiz de alegrar-se efusivamente. Por exemplo, ontem os botafoguenses se alegraram efusivamente. Por inferência. Por inferência. Né? Esse sorriso grande no meu rosto não é sem motivos. O Botafogo derreteu o troféu do gelo.
Bom, se eu seguir aqui, daqui a pouco eu atrapalho. Deixa eu voltar aqui para o texto. Então, amados irmãos, olha lá, voltando para Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos efusivamente nas tribulações. Nos alegramos efusivamente nas tribulações. Por quê? Porque eu sou estoico? Porque eu sou guerreiro? Porque eu sou forte? Não. Por que nós nos alegramos na tribulação? Ele vai dizer, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, Paulo afirma nesse texto que as tribulações tornam-se o meio pelo qual nós fortalecemos e aprofundamos a nossa esperança. O apóstolo Paulo ensina nesse texto que o cristão, ele não precisa temer o desfecho final. O cristão não precisa temer o final de todas as coisas. O mundo não vai ser destruído, não vai ser diluído. O mundo não vai acabar, não. O cristão não precisa temer isso. Sabe por quê? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. O texto de Gênesis descreve a Abrão com a difícil escolha entre fome e sofrimento de um lado, fome e sofrimento na confiança de Deus. Se ele confiasse em Deus, ele encararia a fome e o sofrimento, ou a possibilidade de pão, a possibilidade de bonança e até muita riqueza a parte do Senhor. Ele tinha uma difícil escolha: pão, suprimento, riquezas sem Deus, sofrimento e escassez com Deus. Ele falha no teste. Abrão falha no teste. Irmãos, nós precisamos entender que nós também, que aqueles que estão pactuados com Deus, aqueles que vivem a vida pela fé, nós também vamos nos deparar com a mesma tentação na nossa vida. Não se engane, não pense que você também não vai ser levado a ter que fazer essa escolha em algum momento da sua vida. Talvez não financeiro, mas em outra área qualquer da sua vida, você também será levado a passar por esse teste. Será que eu escolho o sofrimento na presença do Senhor, ou a bonança, ou o pão e a riqueza fora do Senhor? E talvez a pergunta que surge aí é: por que um cristão sofre? Por que um cristão sofre? Não há como falar de tribulação, sofrimento dos crentes sem mencionar Jó. Jó é o personagem sofredor mais característico do Antigo Testamento. A história de Jó mostra que, para o moralista, na história de Jó, assinalado pelos amigos de Jó, para o moralista, o sofrimento é resultado de alguma desobediência específica na vida do indivíduo. O moralista diz o seguinte: se você mudar de comportamento, o seu sofrimento acaba. Logo, sofrimento é igual a mudança de comportamento. Sofrimento é uma questão de comportamento. Se eu me comportar bem, vai dar tudo certo. É a visão, é a cabeça dos amigos de Jó. E é a cabeça de muitos crentes, que pensam o seguinte: se eu fizer tudo certinho, aí Deus me abençoa. O segundo grupo ali, no livro de Jó, são os relativistas. Característica marcante na esposa de Jó. Por quê? Porque ela aponta que o sofrimento é causado por algum desajuste emocional ou psicológico. Na cabeça da mulher de Jó,
o que ele precisava era de reorientação. Lembra que ela fala? Abandona esse teu Deus e morre. Você só precisa se reorientar, se encontrar novamente. O que você precisa fazer é se encontrar. Então, para o relativista, o sofrimento é algum desajuste emocional. Mas o livro de Jó apresenta um terceiro grupo, os existencialistas seculares. Quem são esses? Representado pelo próprio Jó. Pelo próprio Jó. Para eles, o sofrimento e as doenças, e finalmente a morte, é sem sentido. Várias vezes Jó perguntava assim, por que o sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Eu não encontro explicações. Para mim, o sofrimento é um grande absurdo. E nós temos um outro modelo, e esse não está diretamente ligado ao livro de Jó, mas faz parte do nosso imaginário, que é o ensino da Igreja Católica Romana. Na Igreja Católica Romana, tradicionalmente tem falado do sofrimento redentor. Ou seja, na Igreja Católica Romana, ela atribui eficácia redentora aos nossos sofrimentos. Todos nós já ouvimos história de santos que sofreram bastante, e por isso eram bonzinhos. Por quê? Sofreram. A ideia de que se eu sofrer muito, isso de alguma forma vai purgar os meus pecados. A resposta que a Bíblia oferece para a questão do sofrimento é muito mais abrangente e profunda. Deus disse assim para Jó, lá em Jó 38:2. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Note, Deus vai responder para Jó por que Jó sofre. E ele começa dizendo, quem é esse que obscurece os meus planos? 3 pontos aqui sobre isso. Primeiro, Jó simplesmente não compreendeu corretamente os atributos divinos. Deus estava conduzindo todas as coisas na vida do sofredor. Jó não entendeu que Deus é soberano, e isso é parte fundamental dos atributos de Deus. Deus pode fazer e faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por isso que Ele fala com Jó, quem é você, Jó, que não conhece os meus planos e quer me inquirir, quer me questionar? E aqui eu ofereço a resposta que a Bíblia oferece acerca do sofrimento. O sofrimento é parte dos propósitos eternos de Deus, mesmo o sofrimento, quando causado pelas escolhas equivocadas das pessoas, com a finalidade de transformá-los à imagem do seu filho. Tudo que Abraão passou, inclusive os seus erros, estavam dentro dos planos eternos de Deus. Inclusive Deus é o personagem que coloca freio. Deus é o personagem que coloca freio. Deus é o personagem ali que diz, Abraão, você vai até aqui, meu filho. Daqui para frente você não vai. E se for preciso, eu vou punir o faraó para que ele não continue na insensatez dele. Deus é o personagem ali na história de Abraão, o personagem invisível que está conduzindo as coisas de acordo com a vontade dele. Então, sofrimento na vida do cristão é parte dos propósitos eternos de Deus, mesmo quando causados pelas nossas escolhas equivocadas. Agora, tem um propósito. Lutero dizia que o sofrimento é a trombeta de Deus. O propósito do sofrimento não é te machucar, não é fazer mal para você. Deus não é um déspota, um sádico, que está ali, que bom, vou fazer ele sofrer. Não, o que é o propósito de Deus com o sofrimento? É nos transformar à imagem do Filho dele. Em outras palavras, o que você está sofrendo, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o que você está sofrendo
É Deus te chamando. Eu sou o Senhor na tua vida e estou te chamando, então ouça a minha voz. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sofrimento na vida do cristão tem propósito, faz sentido. Não é por acaso, não é sem motivo, mesmo quando ele causa. Quantos de nós já causamos sofrimento em nós mesmos, pela maneira que administramos nosso dinheiro, pela maneira como conduzimos nosso casamento, pela maneira como conduzimos a nossa vida de maneira geral? Isso traz dor, mas isso está dentro dos propósitos de Deus, para nos moldar a sua imagem. Então, por muitas vezes, você vai se ver lutando contra Deus e usando até ali o nome do diabo, né? Sai, Satanás, vai para lá, vai para cá, quem é você, de onde você veio, para onde você vai? Você vai se ver lutando com Deus e você talvez não está escutando o que Deus está falando e o que ele falou para Jó. Quem é este que obscurece os meus planos? Paradoxalmente, sofrimento é parte dos planos eternos de Deus e, mesmo quando causados por escolhas equivocadas, com a finalidade de nos transformarmos à imagem do seu Filho, paradoxalmente, o sofrimento é retratado nas Escrituras como um intruso. Sofrimento não estava ou não fazia parte do Éden criado por Deus. E esse é um paradoxo. São duas verdades que nós não conseguimos conectar as duas, mas é a resposta de Deus ao sofrimento. De um lado, Ele é o soberano que conduz todas as coisas, e o sofrimento é parte dos seus planos, mesmo causados por escolha equivocada das pessoas, para transformá-los à imagem do seu Filho. Do outro lado, nós temos uma outra verdade, que o sofrimento é um intruso, que não fazia parte do Éden criado por Deus, ou pelo mundo criado por Deus, onde tudo era muito bom. Ah, pastor, aí fica difícil. Para você é muito fácil citar um paradoxo desse aí. Irmãos, duas verdades que aparentemente não se conectam, mas que explicam o sofrimento. Quais são essas duas verdades? O sofrimento é parte dos planos eternos de Deus, mesmo causado por pessoas para transformá-los à imagem de seu Filho. Verdade número 1, paradoxo. O sofrimento é um intruso, alheio, e não estava no Éden criado por Deus, não estava no mundo muito bom criado por Deus. Paradoxo, duas verdades que não se encontram. A cruz é isso, irmãos. A cruz do Calvário é esse paradoxo. Na cruz, Ele estava salvando pecadores por meio do sofrimento. A cruz é isso. A cruz é exatamente o que eu acabei de explicar. Na cruz, os propósitos eternos de Deus estavam se cumprindo. Na cruz, apesar dos pecados de Pilatos, dos judeus e de todos os que conduziram Jesus para a cruz, era parte dos planos eternos de Deus. Ao mesmo tempo, a cruz trouxe grande sofrimento para o Senhor Jesus. John Stott diz o seguinte: a cruz não soluciona o problema do sofrimento, mas supre a perspectiva essencial da qual podemos examiná-lo, aliás. O que o Stott está dizendo? Que a cruz não vai responder para você por que está sofrendo, mas ela vai te dar uma nova visão do sofrimento. Ele continuar, irmãos, vai continuar havendo fome na terra. Mesmo para os pactuados. Mesmo para os pactuados, mesmo para aqueles que estão aliançados com Deus, vai continuar havendo sofrimento. Porém, para os pactuados, o sofrimento recebe uma nova roupagem. Irmãos, na cruz, olha a perspectiva. Na cruz, nós temos perfeitamente se fundindo. Na cruz está acontecendo
de maneira perfeita a fundição de amor e ira. Na cruz você encontra amor e ira. Na cruz se fundem perfeitamente juízo e justiça. Na cruz se fundem perfeitamente sofrimento e redenção. Na cruz se fundem perfeitamente morte e esperança. Irmãos, a cruz é a resposta de Deus ao sofrimento do homem. Por isso podemos dizer como Paulo. Por que podemos dizer como Paulo? Alegro-me efusivamente nas tribulações. Por causa da cruz. A cruz não me leva a rejeitar. A cruz não me leva a questionar. A cruz não me leva a blasfemar contra o Senhor, a murmurar contra o Senhor. Pelo contrário, a cruz me coloca de joelhos. Em completa e absoluta humilhação, por outro lado. A cruz oferece redenção, graça, esperança, amor, vida. Pastor, como que é isso na prática? Gênesis 12, 17. Porém, o Senhor puniu Abrão e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Quando enfrentamos dificuldades e dissabores, e sofrimentos em nossas vidas, podemos encontrar consolo e esperança na Escritura Sagrada. E seguindo as ênfases teológicas do próprio texto de Gênesis, eu vou propor agora 3 aplicações, como colocar tudo isso em prática. Como colocar tudo isso que eu falei em prática, como lidar com isso na minha própria vida amanhã, daqui a pouco, na semana, como lidar com os dissabores. A primeira ênfase teológica de Gênesis é Deus. E o que aprendemos na história de Abraão é que, apesar de falhar no teste, Deus se mostra fiel a Abrão. Irmãos, apesar de sermos infiéis, Ele é fiel e se compadece dos seus filhos. Ai, meu Deus do céu, que Deus é esse? Abraão falha no teste, mas Deus não falha na sua promessa. Abraão vai para o Egito, entrega a mulher dele, se enriquece de maneira ilícita, mas o Senhor Yahvé está ali. Yahvé está ali dizendo: Abraão, você não vai fazer o que você quer não, meu filho. Você pode fazer até onde eu quiser, mas a hora que eu não quiser mais. Irmãos, se lêssemos a Bíblia como ela deveria ser, nós entenderíamos que o livre-arbítrio é uma imensa bobagem que eles criaram para dizer para a gente que somos livres, uma liberdade que nos destrói. Eu prefiro ser preso à soberania de Deus que me guarda. Eu prefiro ser preso à soberania de Deus que me guarda. Eu prefiro confiar em um Deus que diz: você pode ser infiel, porque essa é a sua natureza, mas eu me mantenho fiel à minha promessa. Duas coisas: vocês estão numa igreja reformada, portanto contenham-se. Não, estou brincando. Duas coisas aqui. De modo sobrenatural e soberano, Deus intervém para proteger o seu povo em meio às tribulações e dificuldades da vida. 2, nossos equívocos e pecados não podem impedir que o Senhor nos conduza de acordo com a sua vontade eterna. Nossos pecados e nossos equívocos não podem impedir que o Senhor age de acordo com a sua vontade. Não podem. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que avaliar com muito cuidado isso, para não incorrer no erro do ensino circulante de causa e efeito.
Irmãos, o ensino de causa e efeito é um ensino predominantemente pagão, que faz parte da doutrina espírita e que tem florescido em meio às igrejas protestantes do Brasil. A ideia de que se eu estou passando por alguma tribulação, deve ser algum pecado que eu estou pagando. Então eu preciso fazer algum culto de libertação. Preciso fazer algum culto de libertação, porque eu estou pagando os meus pecados. Talvez até dos meus pais. Por outro lado, relação de causa e efeito. Doutrina pagã, espírita. Por outro lado, se eu fizer as coisas corretas, logo Deus vai me retribuir. Quem não suporta o processo não pode viver milagres. Relação de causa e efeito. Ensino do paganismo. Na fé cristã, não é isso que somos ensinados. Na fé cristã nós somos ensinados que a obediência é fruto de um coração grato, um coração que diz, Ele me tirou do Egito. Quando eu entreguei a minha mulher e me enriqueci ilicitamente, Ele me tirou de lá e disse, você tem um pacto, eu tenho um pacto com você, uma aliança com você e vou te guardar. Irmãos, na prática as coisas não funcionam como os cursos da internet. 2, graça. Deus graciosamente oferece conforto e esperança para todos os que estão sofrendo. Se você está aqui nessa manhã e você está sofrendo, eu quero dizer para você que você não precisa entregar o seu dízimo para repreender o devorador. Não precisa vir na terça-feira na sessão do descarrego. Não precisa vir na quinta-feira no culto do Espírito Santo. Não precisa. Eu quero dizer para você que a graça de Deus vai te alcançar. Agora, venha, não no culto do Espírito Santo, nem na sessão do descarrego, mas venha no talk, por exemplo, amanhã, para a gente conversar sobre isso, para você contar um pouco da sua experiência com o sofrimento. Mas venha por gratidão. Irmãos, Abraão não deixou de contar com a graça de Deus, mesmo quando essa graça não parecia existir. O que livrou Abraão foi a graça de Deus, mesmo quando não parecia ter graça nenhuma. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus jamais deixou de se compadecer do seu povo. Deus jamais deixou de oferecer auxílio em tempos angustiosos. Jesus nunca ignorou o sofrimento das pessoas em sua caminhada terrena. Ao longo das Escrituras, nós somos encharcados de passagens bíblicas que retratam a graça de Deus na medida em que o seu povo passa por tribulações. Por exemplo, nós somos ensinados nas Escrituras que Deus ouviu o clamor do seu povo quando o seu povo era escravo no Egito. E Deus foi lá e com um braço forte arrancou, livrou o povo dele do sofrimento. Nós somos ensinados que Jesus alimentou os famintos. Ofereceu pão para aqueles que estavam com fome. Nós temos também exemplos de força no meio da tribulação. Se esses dois casos que eu citei agora foi de livramento do sofrimento, em algumas vezes Deus vai fortalecer você no meio da tribulação. Por exemplo, Davi, quando foi perseguido por Saul, por que Deus não matou logo Saul? Por que o homem não infartou logo e livrou Davi? Por que Deus foi fortalecendo Davi? E quem está acompanhando o Imersão Bíblica comigo todo dia, 7h30 da manhã, vai lembrar disso. No último episódio, Davi escapou por um beicinho de pulga. Saul já estava ali cercando Davi, todas as forças preparadas, vamos matar Davi.
vem a notícia, os filisteus estão atacando lá. Quem você acha que levantou os filisteus para atacar lá e tirou Saul de perseguir Davi? O próprio Deus, força na tribulação. E os apóstolos, e as constantes perseguições, e os mártires da igreja primitiva, por que que o Senhor, em vez de permitir que os cristãos fossem queimados como tochas humanas, não fez com que o Império Romano caísse logo, já que ele cairia alguns anos depois? Porque Deus às vezes vai nos fortalecer em meio à tribulação, porque o sofrimento é parte dos planos eternos de Deus, mesmo quando causados por nós decisões equivocadas, para nos tornarmos a imagem do Filho de Deus. Agora, a pergunta que surge é, se Deus livrou ou se Deus fortaleceu na tribulação pessoas no passado, será que existe algum motivo para pensarmos que será diferente conosco hoje, enquanto enfrentamos tribulações? Não vai. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus impassível, insensível. Nosso Deus não é um Deus impassível, insensível. Nós não cremos em alguma divindade impessoal. O que é uma divindade impessoal? Os astros, os signos. Não, eu acredito nos signos. Já vi acontecer. Então você não acredita no Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro não é guiado pelas estrelas, ao contrário, ele guia as estrelas. Ao contrário, Yahvé se interpõe entre nossas tribulações para nos socorrer. E a última aplicação aqui por causa do nosso tempo. O homem. O crente enfrenta dilemas morais difíceis com frequência em seus dias. Irmãos, ser desonrado é melhor do que a morte? Ser desonrado é melhor do que a morte? Abraão escolheu a desonra. Abrão escolheu a desonra. Abraão acredita que ele só consegue escapar da morte manchando sua honra por meio de mentiras e colocando em perigo a honra e a pureza de sua esposa. Se agirmos com base no medo, não estaremos agindo com base na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não procede de fé é pecado. Então a pergunta é, por que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Por quê? Por que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Por que é tão difícil enfrentar a deficiência ou a enfermidade? Por que é difícil fazer o que é correto quando sabemos que aquilo nos custará dinheiro, reputação ou até mesmo a vida? Por quê? Por que é tão difícil tomar essa decisão que deveria ser tão fácil? Por que que diante da possibilidade da desonra ou da morte eu escolho a desonra? Por que é tão difícil enfrentar a própria morte ou a morte de um ente querido? Por quê? Por que muitos lugares estão cheios de pessoas buscando respostas a essas perguntas? A Bíblia nos oferece uma resposta. Sabe por que é tão difícil passarmos por isso? Porque pensamos que este mundo caído é o único que teremos. Sabe por que não encaramos bem as perdas financeiras? Sabe por que não encaramos bem um casamento em crise? Sabe por que não encaramos bem a vida solteira? Sabe por que não encaramos bem a violência física, a violência moral, a violência emocional? Sabe por que não encaramos bem o abandono, a rejeição? Porque imaginamos que esse mundo é o único que teremos, que quando chegarmos ao final de 70 anos, nós vamos ver em outro mundo completamente diferente. E que a gente não sabe como é que é. Contudo, se Cristo de fato encarnou, se Cristo de fato andou entre nós, se Cristo de fato curou os nossos enfermos, se Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou, então o nosso futuro
é muito mais brilhante, muito mais real do que qualquer problema, dificuldade, enfermidade, tribulação ou mesmo pecado que porventura venhamos a enfrentar. Se Cristo é quem Ele diz que é, se Cristo fez o que Ele diz que fez e o que a Bíblia diz que Ele fez, então, irmãos, o nosso futuro não é um futuro de sofrimento, tribulação e desonra. Nós podemos olhar para esse mundo caído e dizer, você caminha para a barbárie. Eu caminho para a esperança. Porque o Senhor colocou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Não preciso aproveitar a minha vida. Irmãos, o calendário para o crente não está passando. Para algumas pessoas, o ano finalizando é um martírio. Ai, eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Não fiz aquela dieta tão importante. Não guardei dinheiro. Como será a minha aposentadoria? Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com essas coisas. Eu só estou dizendo que essas coisas precisam ser colocadas em perspectiva. Ah, e se eu precisar começar do zero? Comece do zero. Por quê? Porque os calendários não estão passando para nós mesmos. Além disso, e eu caminho aqui agora para o fim, quando estamos diante de tribulações, temos a tendência a nos isolarmos. Não queremos conviver com ninguém, não temos interesse em conversar, não queremos compartilhar as nossas angústias. Silêncio e recolhimento são bem tentadores quando estamos passando por tribulação. Nesse sentido, quando estamos passando por tribulação e queremos nos recolhermos, né? Não, pastor, agora é momento de pensar em mim mesmo. Eu preciso agora fechar ali no meu mundinho e pensar em mim. Nesse sentido, a comunhão da igreja local funciona como um poderoso antídoto. Podemos nos lembrar dos preciosos e ricos momentos no qual o abraço, a oração e as conversas dos irmãos da igreja foram profundamente edificadoras. Alguém disse para mim assim, você tem que ir na igreja todo domingo? Eu falo, não, mas eu quero ir. O abraço que o Márcio vai me dar vai ser tão importante para mim nessa semana. A sua oração, Maria Antônia, vai me fortalecer essa semana. O seu olhar, Renata, vai ser edificador para mim essa semana. Cada um dos irmãos. Isso que a Bíblia chama de comunhão da igreja. Quando estamos sofrendo, queremos ir para o canto. Mas a comunhão da igreja nos lembra que há um lugar para irmos. Conclusão. As promessas de Deus aos participantes da aliança não pretendem garantir tranquilidade e repouso. Sofrimento é uma parte necessária da santificação do crente. Caso contrário, eles poderiam confundir moralidade com prazer. O que é isso? Eu posso confundir o seguinte, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Então, sabe por que você está sofrendo? Você está sofrendo porque você não está fazendo as coisas direito. A palavra oferece outra resposta. A palavra oferece a seguinte resposta. Vai passar. Vai passar. E enquanto não passa, lembre, o Espírito Santo coloca amor no nosso coração. Por que razão, mesmo os pactuados com Deus, mesmo pactuados com Deus, os crentes enfrentam tribulação? Foi a pergunta que fizemos lá no início. E a resposta é simples. A resposta é simples, mas é chocante. A resposta chocante e bíblica é que Deus permite ou ordena, termo que você quiser usar, tribulações e dificuldades,
para nos fortalecer e nos ajudar a crescer espiritualmente. Por que sofremos? Eu gosto, e aí é uma questão pessoal, eu gosto da expressão ordena. Eu gosto de um Deus que põe ordem no caos. Se você falar, não, Deus não ordena, Ele permite, tá bom. Tá bom. Mas a resposta bíblica chocante é, Deus ordena ou permite tribulações e dificuldades para nos fortalecer e nos ajudar a crescer espiritualmente. A enfermidade que você está enfrentando não é o diagnóstico final. O câncer não vai destruir seu corpo. Seu corpo está guardado no Senhor. A promessa dele é: corpos serão ressuscitados, glorificados e viverão eternamente com o Senhor. Feche seus olhos. Quero encerrar aqui com os irmãos que estão comigo no YouTube. Não avisei, né, Janzão? Normalmente eu oro, né? Mas hoje não vou orar. Peço aos irmãos